Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título, e vamos fazê-lo, desta conversa do Padre, a missão dos 72. Somos todos enviados por Cristo. No Evangelho de hoje, este que acabamos de ouvir, capítulo 10, segundo São Lucas, o Senhor Jesus envia em missão 72 discípulos. Temos aqui alguns números. Lembremos-nos de que o 12 é o número de Israel. O Senhor foi enviado para salvar Israel. E 72 é o número das nações pagãs conhecidas naquele tempo, à época. Depois da ressurreição, o anúncio da salvação deveria ser feito pelos discípulos a todos os povos, a todas as nações, sem exceção. Atualizando para a missão da igreja, o Senhor conta com todos os seus discípulos, com cada batizado. O Senhor conta com todos nós. Todos somos enviados por Cristo para irmos antes aos lugares que Ele deve ir. Aprendemos também do Evangelho de hoje que o anúncio desse mesmo Evangelho será feito sempre em fraqueza. Fraqueza. O reino de Deus não vai crescer se a gente pagar uma grande campanha de marketing na cidade ou no mundo inteiro. Porque o reino de Deus não cresce, nem a igreja, por proselitismo, por propaganda. O reino de Deus e a igreja crescem por atração. Quando é atraente, não há propaganda que pague. Você ir e estar num lugar onde se vive o que se diz, o que se prega. O Evangelho deve ser anunciado pelo discípulo de Cristo, que, como diz São Paulo aos Gálatas, está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. O Evangelho, irmãos e irmãs, não é simpático, não é bonzinho, não é óbvio. E além disso, aqueles que se colocam no caminho do Senhor são exigidos renunciar a si mesmo, à própria vida, convicções, dessas que podem se abrir mão sem prejuízo nenhum. Também assumir, assimilar, carregar a sua cruz todo dia. O que, sejamos sinceros, não é fácil para ninguém. Não é uma tarefa simples. É exigente. Ser cristão dói. Assim como amar dói, ser cristão também. Além do mais, o discípulo do Senhor corre a possibilidade de ser rejeitado. Vai falar de Deus e os outros viram as costas. Corre o risco de ter que bater a sandália para tirar a poeira que se apegou nela e seguir adiante, sem se preocupar com o resultado, sucesso ou fracasso. Aqui me lembro de duas coisas. Uma experiência que já compartilhei com vocês e um pensamento de Santa Teresa de Calcutá. O pensamento que já compartilhei outras vezes com vocês é quando visitava a unidade prisional. Fazia o trabalho de pastoral carcerária. Na cidade, as pessoas diziam que o padre cuidava mais dos maus que dos bons. Se vocês forem lá, essa é a frase literal. E eu sempre pensei, a partir do Evangelho, como enfrentar essa situação. E a passagem do Evangelho que mais nutria a convicção para não desistir era a parábola do semeador. Lembram-se dela? O semeador saiu a semear, uma porção de sementes caiu à beira do caminho, no pedregulho, no chão batido, no espinheiro e também em terreno bom. Mesmo as que caíram em terreno bom, umas produziram 30, outras 60. Nem tudo produz a mesma coisa. Então eu ficava pensando exatamente isso, aqui na igreja agora, serve para nós aqui hoje.
aqui na igreja agora, não tem só coração chão fértil. Aqui tem coração chão batido. Aqui tem coração chão pedregoso. Aqui tem coração beira do caminho. E aqui também tem coração chão fértil. E lá, no presídio, também tem coração chão fértil. É que a gente imagina de vez em quando que estão concentrados todos os bons corações num canto e todos os maus no outro. Não nos iludamos. Quantas vezes nós mesmos, o padre também, não se comporta com um coração chão batido, que não entra semente, que não produz, que não prospera. E é isso que o tempo inteiro nós somos chamados a fazer, não julgar os corações, não julgar a qualidade do terreno, mas lançar a semente. A gente vai ser julgado pelo Senhor se na nossa mão a semente morrer semente. Nós temos que semear, espalhá-la. A obra é de Deus, a graça é de Deus, Ele vai encaminhá-la. E a outra coisa, para que a gente não pense em sucesso e fracasso na missão, é o que diz Santa Teresa de Calcutá. Na verdade, duas frases dela, duas ideias. A primeira, a mais impactante. Diz Santa Teresa de Calcutá: Deus não me chamou para o sucesso ou para o êxito. Deus me chamou para ser fiel. O Cristo, nosso Senhor, claro, terminou no céu, depois da ressurreição, mas entre nós terminou onde? Na cruz. Por fidelidade, obediência ao Pai. Se fosse por sucesso, Ele faria o que um daqueles dois ladrões propôs a Ele. Olha, se você é você mesmo, desce daí, desce a gente também. Ou o que Judas desejava que ele fizesse. Judas desejava que Jesus, porque tinha uma ideia um pouco equivocada sobre Jesus, que ele entregando Jesus, quando viessem prendê-lo, então ele faria tipo He-Man, né? Aquela luz, aquela coisa, né? Aparecia uma espada, He-Man, né? E viria agora não tem nada com o He-Man, né? E viria um exército do céu para combater a favor dele. Ele poderia ter tido sucesso humano, êxito humano, mas ele seria infiel ao Pai que o enviou para anunciar o reino. Segunda frase de Santa Teresa de Calcutá: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos quando damos. Tem gente que numericamente faz coisas vistosas ao mundo, mas que desprovidas de amor pouco servem. Pouco servem. Hoje, como estamos apresentando, né, a pastoral da pessoa idosa, só para citar o exemplo, né, não tem nada com a pastoral. A gente podia, olhando de fora, né, quando vê um idoso sendo cuidado pela família, a gente pode dizer assim, não faz mais que a sua obrigação. Estamos vendo de fora que um idoso é cuidado por alguém, um parente, um filho, enfim. Agora, um ato nobre é que esse filho cuide com paciência e amor desse idoso. O mundo vai continuar dizendo de fora, não faz mais que a sua obrigação. Mas aquele que recebe e aqueles que convivem e veem serão tocados para além da obrigação. Porque veem com que amor faz, com que envolvimento faz, com que disposição faz. E é isso que faz a diferença. Não é só ter ali para dizer estou cumprindo
a minha obrigação. Mesmo podia pensar o padre, né? Domingo eu tenho a obrigação de estar aqui 3 vezes, celebrar 3 vezes a Santa Missa. Posso vir só cumprir a tabela. E posso vir celebrar de fato, estar aqui de fato, por amor, e há de ser diferente. Infelizmente, irmãos e irmãs, agora um pouquinho de autocrítica e de crítica alta. Infelizmente, em nossos dias, quantos na igreja desejam sucesso? Quantos na igreja desejam ser simpáticos? Quantos desejam acolhida, aplausos, compreensão? Quantos desejam na igreja serem elogiados pelo mundo? E a autocrítica vem agora, não vamos falar de nenhuma igreja, só de nós, né? Com esse tempo agora, cheio de meios, né? Cheio de mídias, multimeios, de tanto programa na televisão, da igreja, tem um bocado de padre cantor que não canta. E tem outros que você olha e diz assim, o padre. Outros você olha e diz, o artista. Mas todos, aparentemente, com a mesma intenção, evangelizar. Como o coração a gente não julga, deixa para Deus, alguns não parecem ser, porque são insensados. O ego muito cheio. Celebram pouca missa. Fazem pouca caridade, mas ganham um bocado de dinheiro. Estou dizendo isso para a gente não falar mal dos outros, porque tem exemplo a todo mundo, certo? Para ficar entre nós. E não tem nenhum ressentimento meu, porque eu não canto, eu não danço, eu não pulo, eu não escrevo, né, livros, então, enfim. O que seria interessante a gente pensar, agora os leigos, os fiéis, quanta gente quer estar numa paróquia bombando, cheia, que dá visibilidade. Quantos desejam estar numa pastoral dessas assim, que até se faz pouco, mas se aparece muito, vistosa? Quantos? Querem coisa que mais desprega o evangelho que isso? Ou será que estou, assim, exagerando nos exemplos? Vocês não veem o mesmo mundo que eu. Quantos? E por que a gente faz isso? Porque tem muito mundo em nós. A gente quer aparecer. Anda esquecida aquela afirmação de São Paulo: se eu quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Da carta aos Gálatas, capítulo 1. Vamos avançar. Jesus constata de forma atual e urgente que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, a colheita vai se perder. E será sempre assim, sabe? A messe será sempre muito maior que as nossas possibilidades. Os ministros da igreja e os evangelizadores serão sempre poucos em relação às necessidades do mundo. O que fazer? Vou fazer só uma provocação, certo? Não é uma ideia, digamos assim, bem elaborada. Só uma canelada do padre na missa, certo? Então, o que fazer? Alguns, olhando do mundo, dizem que para a igreja sair das crises que tem, a saída é acabar com o celibato. Os padres deveriam casar. Mas quando é que diz isso? Quando as pessoas pouco acreditam no casamento. Quando muita gente se separa, o divórcio virou pão com ovo. Mas acham que resolveria-se o problema da igreja os padres casando. E a boca cheia de quem fala, talvez já descasou algumas vezes. É possível que uma voz de mundo sustente e corrija uma obra de Deus? Não estou dizendo, repito, isso é só uma provocação, não estou dizendo que não se possa um dia pensar em mudar uma disciplina da igreja, ponto. Nós, os padres que já atuamos, não iríamos nos casar porque já fizemos o nosso voto, né? Ponto 2. Mas seguindo, é isso. O Papa, em outro momento, disse a seguinte coisa: como pode
uma sociedade extremamente sensualizada, hedonista, uma sociedade extremamente pornográfica, porque a indústria pornográfica é muito grande. Não vou nem perguntar aqui quem algum dia, sem querer, viu um nudes no celular, né? Até as santas senhoras, sem querer, sem tomar um susto, e caiu o celular da mão, né? Como que uma sociedade tão permissiva, tão hedonista, tão maliciosa, cobra ou fala de cuidar da pureza das crianças? Uma coisa bem bobinha, gente. Quando é dia das mães, os outdoors por aí tem o quê? Uma mãe seminua, talvez com uma joinha pendurada e uma criança no colo. Esse é o ideal de mãe que se vende hoje. Com pouca roupa e muita beleza. E quem acabou de ter um filho, muita beleza está meio prejudicada, né? Não tem um bocado de incoerências? Aí, avançando para terminar. O próprio Senhor nos dá a solução, indica a solução. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Gente, por que duvidamos? Por que não obedecemos? Por que tememos colocar à prova o Senhor? Ele é fiel. Ele nunca vai deixar de chamar e enviar operários para a messe. Rezemos insistentemente, imploremos, insistamos. Pouco escuto, aqui na paróquia não vou nem dizer, né? Pouco escuto. Os pais dizendo assim, teria tanto gosto que meu filho fosse sacerdote ou religiosa. Mas jogador de futebol querem. Pelo talento, pelo dinheiro, pela fama. Até parece que eu estou azedo hoje, né? Mas não estou, não. Se tivesse, eu teria exemplos piores para dar. Peçamos ao Senhor que Ele envie operários, padres, diáconos, missionários, leigos e leigas, religiosos e religiosas, cheios do genuíno amor, apaixonados pelo Senhor, pelo reino de Deus, anunciando com a vida e com a alma esse reino de Deus, convidando as pessoas todas a uma conversão de vida, deixando de lado os ídolos do mundo, para seguir o Senhor verdadeiro e justo. A missão da igreja deve se dar pela confiança no Senhor e não pelos meios. Não é porque nós temos um templo bonito, uma construção bonita, que o Evangelho está anunciado. Dia desses vi, lá em Manaus, vi pela internet, vi que lá em Manaus, um povo ribeirinho inaugurou uma capela. Ela é menor que a capela do Santíssimo. E como tudo lá, uma casinha que, dependendo se a cheia for demais, pode correr o risco de levar embora, né? Que já conheci lá, né? Até o arcebispo de Manaus é natural aqui de Regente Feijó, Dom Sérgio Castriani. Bom, então, que felicidade para aquela comunidade. Lá dentro, nem banco tem. Mas agora eles têm a casa da comunidade. Ali o Evangelho será anunciado. Com simplicidade e verdade. Aqui a gente tem a igreja, no máximo, a 800 metros da casa da gente. Às vezes a gente até corta a volta da porta da igreja. Não adianta ter comida se a gente não tem fome. Né? Não adianta ter casa, dinheiro, se a gente não tem sentido na vida. Não adianta. Não adianta ter aqui tantos meios à disposição de quem não quer, de quem não tem necessidade. Porque depositou na falsidade, na ilusão, a sua vida. A missão da igreja deve se dar na confiança do Senhor. Sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, sem perder tempo com conversa fiada, sem ideias esdrúxulas, apenas uma única certeza, um único anúncio, uma única novidade. Eu vou dizer e vocês vão repetir. O reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que a gente deve anunciar. O reino de Deus está próximo. É indispensável, é imprescindível a conversão, a abertura do coração à palavra de Deus e ao seu juízo.
Deixar que o Senhor verdadeiramente reine sobre nós, reine sobre toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa existência. Enquanto eu vou dizendo aqui, verifica aí na sua vida se isso acontece. Já verifiquei hoje na minha. Se o Senhor reina sobre o meu amor, se o Senhor reina sobre o meu sentimento, se o Senhor reina sobre a minha sexualidade, se o Senhor reina sobre a minha vida familiar, se o Senhor reina sobre as relações sociais que estabeleço, se o Senhor reina sobre o divertimento que faço, sobre o trabalho que tenho, sobre as opções políticas, sobre a minha vida econômica e financeira. Aí vem alguém, já que eu estava falando da pastoral da pessoa idosa, gente idosa, vem e fala assim: mas padre, mas não tem problema ir lá no baile da terceira idade. Claro que não. Agora, se for lá para virar adolescente, fazer as coisas pior que o adolescente, tem todos os problemas, né? O problema não está no lugar. Está em ser saudável ou não aquilo que me diverte. E imagino que todos vocês pensem assim também. Tem lugar que não cabe a gente, não é porque o lugar é ruim, é porque seria um esvaziamento da gente, né? Estar ali. Termino. Se o reino não entrar em nós, nós não entraremos no reino. Hoje, o reino pode entrar em nós, deve entrar em nós, para que nós entremos um dia no reino. Que o Senhor nos dê esta fé, esta coragem, a dignidade de sermos trabalhadores da sua messe e a graça da vida eterna. Nós somos hoje os 72 que o Senhor envia para todos os cantos. Terminou a missa? Começa a nossa missão. Por onde a gente for, anunciar o Evangelho com a vida da gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.